Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver o comando de repetição do while. Ele é um comando que nos permite executar uma ou mais vezes determinados blocos de comando. Porém, ele é um comando de repetição que nos garante que pelo menos uma vez todo bloco de repetição será executado. Esse comando do while, então, como ele sempre executa a primeira vez todo o bloco de comandos para depois testar a condição e verificar se ele se mantém no laço ou se ele abandona mesmo, ele sempre será executado a primeira vez todo o bloco de comandos. Lembro para vocês, então, que para utilizar esse comando do while, vocês devem ter a certeza de que pelo menos uma vez vocês podem executar todo o bloco de repetição, para então testar a condição e verificar se você se mantém no loop, ou seja, se mantém no laço ou abandona mesmo. Mas qual é a metodologia de funcionamento desse do while e qual é a sintaxe dele na linguagem de programação C? Então, como vocês estão observando aqui no nosso quadro, o nosso comando do while tem a seguinte sintaxe: do, e entre chaves eu tenho bloco de comandos ou ação primitiva que deverá ser executada. Após executar todo o bloco de comandos, então, ele testa a condição, o while condição. E ao final, sempre tem um ponto e vírgula para finalizar o bloco. Lembrem-se, então, do while, faça enquanto condição. Então, o que quer dizer? Esse comando de repetição do while, ele vai executar até que a condição se torne falsa, ou seja, enquanto essa condição testada me retornar um valor verdadeiro, eu me mantenho naquele loop, me mantenho naquele laço. Eu sempre vou retornando para o do e executando, retornando e executando. Quando a condição se tornar falsa, eu abandono e sigo o resto do meu programa. Então, lembre-se sempre do while condição, ou seja, faça enquanto condição verdadeira. Enquanto essa condição for verdadeira, eu fico dentro desse loop executando e testando a condição, executando e testando a condição. Lembre-se também, esse é um comando de repetição que não nos dá uma forma de contagem dentro do próprio laço. Então, eu posso utilizar quando eu tenho o número definido de vezes que eu vou executar o laço de repetição, como eu posso utilizar quando eu não tenho esse número definido de vezes. Ou seja, estou me valendo do usuário para me manter dentro do laço ou abandonar o mesmo. Ou quando eu tenho o número de vezes, eu preciso utilizar uma variável contadora, como nós vimos na última aula, né? Que nos permite fazer a contagem de quantas vezes nós passamos pelo laço de repetição. Então, o que foi feito para hoje, para nós testarmos este comando, pessoal? O nosso exemplo vai ser o mesmo exemplo da aula passada, porém utilizando o comando do while, que é um programa para gerar. Ou seja, quando a gente diz que o programa tem que gerar, quer dizer que o programa vai mostrar na tela do usuário. O usuário não vai precisar informar os dados, e sim o programa gera os dados. Então, ele vai gerar, imprimir na tela do usuário os números inteiros de 1 a 5 e calcular e mostrar o resultado da soma dos números. Ou seja, na tela do usuário tem que aparecer 1, 2, 3, 4, 5 e o total da soma dos 5 números gerados na tela, que seja 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, 3 mais 5, que vai dar o total que ele vai mostrar para o usuário ao final. Então, sempre lembrando, né, pessoal, para a gente começar a construção de um programa na linguagem C, nós sempre começamos a partir da importação das bibliotecas. Então, importamos as bibliotecas que nós já conhecemos, sempre a partir de sustenido include. Então, o que eu importei aqui no nosso exemplo? Importei a biblioteca stdio.h a partir de sustenido include, que é a biblioteca de input e output, ou seja, a biblioteca padrão para entrada e saída de dados, que é ela que me permite, então, utilizar os comandos de entrada, scanf, puts, gets, né? Me permite utilizar o nosso comando de saída print, né? Printf e assim sucessivamente. Importei também o stdlib.h, que me permite utilizar a função system, né, para me dar uma parada de tela, para mudar a cor da tela, mas aqui nesse exemplo só utilizei para dar uma parada de tela, para que a gente possa visualizar o resultado final do nosso programa, certo, pessoal? Então, biblioteca stdlib.h, importada a partir de sustenido include. Previ para esse nosso exemplo uma função chamada exemplo, que me retorna um valor inteiro, porém não recebe nenhum valor por parâmetro.
Então quer dizer que eu tenho uma função do tipo int, chamada exemplo, e que não recebe parâmetros. Uma função com retorno, sem passagem de parâmetros. Mas por que é uma função com retorno? Porque, pessoal, eu resolvi criar uma função com retorno, porque ela vai calcular a soma dos 5 números gerados na tela e vai mostrar para o usuário. Então, só para a gente aprender a manipular essas funções com retorno, tá? Na minha função principal main, como vocês todos já sabem, né? Não existe em C um programa que não tenha a função principal, que é a função executável. Por quê? Porque a partir da função executável que tudo acontece dentro do meu programa. O que eu não prevê dentro da função main não vai acontecer. Então, a função main é a minha função executável, onde a partir dela tudo vai acontecer, né? Então, dentro da minha função main, eu previ uma variável chamada retorno do tipo int. Por que eu botei o nome de retorno? Para vocês saberem que essa variável, ela vai receber o que vai retornar da minha função exemplo. Por isso, ela é do mesmo tipo de retorno da função, do tipo int. E aí, o que eu fiz? Fiz com que a variável retorno recebesse a função exemplo, que será implementada, né? E mostrei na tela a soma dos números, que vai estar na variável retorno, tá, pessoal? E System Pause para dar parada de tela. Esse System Pause, ele vai dar parada de tela para nós vermos o resultado e vai colocar lá, pressione qualquer tecla para continuar. Aí pressiona qualquer tecla e finaliza o nosso programa. Agora vamos à função exemplo implementada. O que eu fiz? Essa função ela precisa gerar os 5 números na tela para o usuário, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E tem que ir calculando a soma desses 5 números. Então, eu preciso de uma variável contadora e uma variável acumuladora. São duas variáveis especiais que nós aprendemos na aula anterior, né? Então, o contador vai nos auxiliar a fazer a contagem de quantas vezes nós passamos pelo laço. Se eu quero imprimir 5 números na tela, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que passar 5 vezes pelo laço e ir mostrando esses números na tela. Então, o contador vai ser incrementado em 1 toda vez que eu passo pelo laço. A variável soma é uma variável acumuladora, porque ela vai somar todos os números que estão sendo gerados na tela. Então, eu mostro na tela, acumulo, incremento. Mostro na tela, acumulo, incremento. E assim sucessivamente até chegar ao resultado final que nós precisamos. Então, como eu tenho um acumulador e um contador, ambos devem ser inicializados no início do nosso programa, no início da nossa função. Por quê, pessoal? Quando a gente declara uma variável, nada nos garante que essa variável alocou um espaço em memória que estava vazio. Às vezes ela aloca um espaço em memória que contém lixo. E para nós não corrermos o risco de manipular esse lixo de memória, é a obrigação nossa do programador fazer a inicialização dessas variáveis contadoras e acumuladoras. Como o meu contador eu tenho que imprimir de 1 a 5, ele sai de 0. Então eu já faço, ó, n do tipo int recebe o valor 1. Então, ele já sai com o valor pré-determinado que é 1, porque n é meu contador. A variável soma vai ter que somar todos os números gerados na tela, ou seja, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Então, como eu não posso somar nenhum valor a mais nela, ela sai inicializada em 0. Então, soma do tipo int recebe 0. Certo, pessoal? A partir daí, eu só gerei na tela a partir do printf a mensagem, contra barra n, quebra de linha, não esqueçam disso, contra barra T, tabulação, números de 1 a 5. Então, lá na tela do usuário vai aparecer a mensagem, números de 1 a 5, e aí eu entro no meu laço de repetição, ó. Esse laço de repetição está fazendo o quê? Está imprimindo na tela cada um dos valores, de 1 a 5, está somando esses valores e está incrementando. Mas qual o comando que eu utilizei? O meu do while. Por isso, está dentro do bloco de comandos de repetição. Então, eu digo do while condição. Faça enquanto condição verdadeira. Então, o que acontece? Estou dizendo, faça esse bloco de comandos, imprimir na tela o valor de n, acumula o valor de n e incrementa. Enquanto n menor ou igual a 5. Ou seja, se n é 1 e menor ou igual a 5, verdadeiro, ele volta e vai executando até que n seja igual a 6. Quando n for igual a 6, ele pega, abandona o laço e segue o resto do programa, retornando o valor da soma, que é o nosso acumulador que fez a soma dos números. Tranquilo, pessoal? Então, para nós entender como é que funciona, vamos fazer o nosso teste de mesa, né? Então, quando a gente faz o teste de mesa, pessoal, a gente simula. O
que acontece na memória da máquina, enquanto o programa está em execução, e o que acontece na tela do nosso usuário. Lembrem-se sempre, tudo que acontece no nosso programa acontece a partir da função principal, que é a função main, certo, pessoal? Beleza. Então, eu já saio com a minha função main lá em memória, ó, a minha função main. O que eu tenho da minha função main, ó? Eu tenho int main, em que na minha função main eu tenho um int retorno, então eu tenho uma variável local da minha função main que chama retorno, certo? Essa é a minha variável, retorno. A partir daí, o que ele faz? Retorno recebe exemplo. O que acontece? Quando eu chamo a função exemplo, eu estou fazendo o quê? Eu estou vindo, ele vem para cá. Exemplo é uma função, também vem para cima. Ah, eu tenho o protótipo dessa função, então ela foi incrementada abaixo da minha função main. O que ele acontece? Ele vai começar a executar aqui a função que foi desenvolvida. Logo, ele abre, então, um bloco da função exemplo em memória para ser executado. E a função exemplo possui o quê? Um int n. Então, ela possui um espaço em memória, que é referenciado por n e que recebe o valor 1. Também tem uma variável do tipo inteira chamada soma, alocou um espaço em memória local para a variável soma, que recebe o valor 0. Então, pessoal, o que acontece? Só lembrando aqui alguns princípios que nós já vimos. A função desenvolvida, ela só existe enquanto ela estiver em execução. Ela não está em execução, ela não existe mais. A única função que existe do início ao fim do nosso programa em memória é a função principal, que é a função main. Então, o retorno, a função exemplo para nós aqui só vai existir enquanto ela estiver em execução. E cai fora. Lembrando também, as nossas variáveis retorno, ó, ela é uma função local da main. Então, só a função main consegue visualizar, manipular e alterar. As variáveis n e soma são da função exemplo. Então, só exemplo consegue manipular, alterar e visualizar. Ninguém mais dentro do programa enxerga essas variáveis. Tranquilo, pessoal? E aí, o que acontece? Alocou os espaços em memória e começa. Printf, contra barra n, dá uma quebra de linha na tela do usuário, contra barra t, dá uma tabulação. Imprime na tela n, com %c. O que é %c? É o código de controle referente a um caractere. Então, lá na lista de argumentos, ó, pessoal, deve ter um decimal que representa esse caractere. 163 equivale a U com acento agudo minúsculo na tabela ASCII. Então, imprime lá, ó, U com acento agudo e termina. Números de 1 a 5. 2 pontos. Contra barra N, quebra a linha. Vem pro do. Do. Abre chaves. O que acontece? Ele sempre executa a primeira vez o bloco de repetição para depois testar a condição. Então, ele vem do. Faça. Printf, 3 contra barra t. Então, 3 tabulações, %d, código de controle referente a um caractere, que será impresso neste local o valor representado por n. Então, o que acontece? Contra barra t, imprime o valor de quem? De n. Qual é o valor de n? É 1. Imprime o valor 1 na tela. Soma mais igual a n. Ou seja, o soma mais igual a n equivale a quê? Ao acumulador. O que o acumulador é? Nós vimos lá em lógica que o acumulador é o quê? Soma, recebe, soma mais n. Então, o soma mais igual a n é uma operação reduzida em C, que equivale a soma recebendo soma mais n. A gente simplifica, pessoal, para não precisar repetir. Então, vamos lá. Soma, recebe. Então, soma recebe valor de soma, que é 0, mais o valor de n, que é 1. Então, 0 mais 1 é 1 e atribua quem? A minha variável soma, que passa a ser 1. N mais mais. O N mais mais é um incremento, que sempre soma 1 toda vez que eu passo pelo laço. Então, N mais mais equivale a quê? N recebendo N mais 1. Então, ele está sempre incrementando em 1. Então, se N é 1, ele faz 1 mais 1, eu tenho 2, e atribuo ao próprio N. Chego ao fim do meu comando do while, o que ele faz? O while, enquanto N dessa condição, 2
é menor ou igual a 5, condição verdadeira, ele volta pro do e segue executando. Printf dispara para a tela o valor de n, que é 2. Disparou para a tela. Soma, recebe. Soma, que é 1, mais n eu tenho 2. Então, 1 mais 2 eu tenho 13. Atribuo a própria soma. Foi lá, n mais, quer dizer, n recebe n mais 1, ou seja, 2 mais 1, 13. Atribuo ao próprio n. Cheguei no fim, o while, n, 3 é menor ou igual a 5, verdadeiro. O que eu faço? Volto para o do, sigo. Imprime o valor de n na tela, que agora é 3. Olha lá, estou imprimindo 1, 2, 3. Soma, recebe. Soma, que é 3, mais o valor de n, que é 3, eu tenho 6. E atribuo a própria variável soma. N mais. N recebe n mais 1, ou seja, 3 mais 1, 4. E atribui ao próprio n. O while, enquanto n, 4 é menor ou igual a 5, verdadeiro. O que eu faço? Volto pro do. Printf imprime o valor de n na tela, que agora é 4. Soma, recebe. Soma mais n. Então, soma que é 6, mais n que é 4, eu tenho 10. E atribuo a própria soma. Tá lá. N mais. N recebe n mais 1, ou seja, n que é 4 mais 1, 5. E atribuo ao próprio n. Testa a condição. O while, enquanto n5 é menor ou igual a 5, é igual a 5. Então, é verdadeiro. Voltou pro do, fez o quê? Imprimiu o valor de n, que agora é 5. Soma mais n. Soma, recebe soma mais n. 10 mais 5, 15. E atribua a própria soma. N mais. N recebe n mais 1, ou seja, 5 mais 1, 6. E atribua o próprio n. While, enquanto n é menor ou igual a 5, 6 é menor ou igual a 5, não, é falso. Então, sendo falso, o que ele faz? Segue o resto do programa, dá 3 quebras de linha e retorna a soma. Ou seja, return soma. O valor de soma é retornado para quem? Para quem recebeu, ó. Retorno recebe exemplo. Então, quer dizer que soma retorna o valor para retorno. Entregou, finalizou a função. Isso aqui já não existe mais em memória. O que ele faz? Segue executando a função main. Printf, contra barra t e mostra lá. Soma dos n, %c, código de controle referente ao caractere aqui em decimal representado por 163, que é o U com acento agudo, dos números, 2 pontos, %d, código de controle referente a um valor do tipo inteiro, que está armazenado na variável retorno da função main, que é 15, contra barra n, fecha o comando, system pause, pausa o quê? Pressione qualquer treca para continuar e finaliza o meu programa. Finalizou a minha função main, isso aqui já não existe mais, eu posso finalizar o meu programa. Notem então, pessoal, que a minha função exemplo cumpriu exatamente o que foi solicitado. Ou seja, ela imprimiu os números inteiros de 1 a 5 na tela e mostrou o resultado da soma dos 5 números. Ou seja, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10 e 10 mais 5, 15. Ok, mostrou o resultado desejado? Sim, então o nosso programa está correto. Pessoal, então esse é o nosso comando do while, só relembrando, o comando do while, ele executa o bloco de repetição pelo menos a primeira vez, para depois testar a condição. Enquanto a condição for verdadeira, ele se mantém no loop. Ele só vai abandonar o loop quando a condição se tornar falsa. A condição se tornar falsa, ele abandona e segue o resto do programa. Lembre-se, do while. Faça enquanto condição verdadeira. E seguimos o baile, pessoal. Até a próxima aula.